A real história dessa avó. Meu filho tentou me envenenar com suco de uva artesanal. Então fiz algo que ele jamais vai esquecer. Existem histórias que se desenrolam no silêncio do campo, longe dos olhos do mundo, mas que carregam o peso de tragédias e a força de almas inabaláveis. A história de Dona Maria das Dores é uma dessas. Histórias como a dela, de força e sabedoria silenciosa, merecem ser contadas e lembradas. Antes de mergulharmos no coração deste drama familiar, se você aprecia narrativas que tocam a alma e revelam a complexidade das relações humanas, considere se inscrever em nosso canal para não perder nenhuma. Sua presença aqui torna a partilha dessas jornadas ainda mais significativa. Agora, feche os olhos e venha comigo para uma pequena casa de taipa, onde um copo de suco de uva está prestes a selar um destino. A luz do fim de tarde entrava em frestas pela janela da pequena sala, pintando listras douradas no chão de cimento queimado. O ar estava pesado, denso não apenas pelo calor abafado do interior paulista, mas por uma tensão que poderia ser cortada com a faca que Dona Maria usava para descascar laranjas mais cedo. Sobre a mesa de madeira, coberta por uma toalha de crochê impecavelmente branca, um presente de casamento de quase 50 anos, estavam 2 copos de vidro e uma garrafa de suco de uva. A cor do líquido era profunda, quase negra, um rubi escuro que prometia doçura e frescor. Dona Maria das Dores, aos 68 anos, olhava para o filho, Joaquim, sentado à sua frente. Seus olhos, habitualmente gentis e marejados de uma sabedoria paciente, estavam firmes, quase duros. Havia neles uma resolução fria que Joaquim nunca vira antes. "Eu fiz para você, meu filho. Um suco especial", ela disse, a voz calma, mas cada sílaba carregada de um peso invisível. Ela empurrou um dos copos, já servido, na direção dele. Joaquim, um homem de 40 e poucos anos, com o rosto marcado por preocupações que ele mesmo criara, desviou o olhar. Suas mãos suavam. Ele tamborilou os dedos na madeira da mesa, um tique nervoso que o denunciava desde criança. "Não precisa, mãe. Eu já estou de saída", ele murmurou, a voz um pouco mais aguda que o normal. "De saída? Mas você acabou de chegar", ela insistiu, o tom agora com uma leve inflexão de ferro. "Eu disse que tinha uma notícia importante, uma celebração, e celebrações pedem um brinde. É o mínimo de respeito que você pode me dar." A palavra respeito pairou no ar entre eles, carregada de acusações não ditas. Joaquim engoliu em seco. O suor em sua testa ficou mais evidente. Ele olhou para o copo, depois para a mãe, e viu nela não a figura frágil e submissa que ele esperava, mas uma juíza silenciosa. O que era aquela notícia? Teria ela descoberto algo? Impossível. Ele fora cuidadoso. "Vamos", ela continuou, sua voz agora um fio de seda e aço. "Um brinde. A família, a saúde, a confiança que um filho deve ter em sua mãe. E uma mãe em seu filho." Ela ergueu o próprio copo, os nós de seus dedos envelhecidos firmes ao redor do vidro. O gesto era um desafio, um ultimato. Joaquim sentiu o pânico subir pela garganta. Recusar seria confessar. Aceitar. Aceitar poderia ser o fim de tudo. Sua mão tremeu ao se estender para o copo, o vidro gelado um choque contra sua pele febril. O destino de anos de segredos, mentiras e uma traição sombria estava contido naquele simples copo de suco de uva artesanal. Para entender a profundidade daquele momento, é preciso voltar no tempo e conhecer a mulher sentada à mesa. Maria das Dores não era um nome dado ao acaso. Sua vida fora uma sucessão de pequenas e grandes dores, suportadas com a resiliência de um ipê que floresce no mais seco dos invernos. Viúva há 20 anos, ela vivia sozinha numa modesta casa de taipa, com paredes de barro e um teto de telhas gastas pelo tempo, no limite de uma pequena cidade rural de São Paulo. A casa era humilde, mas seu verdadeiro tesouro estava do lado de fora. O quintal de Dona Maria era um pomar exuberante, um éden particular que ela cultivara com as próprias mãos. Havia mangueiras frondosas, pés de acerola carregados, limoeiros que perfumavam o ar, e no fundo do terreno, um parreiral. As uvas, da variedade Niágara, eram seu orgulho. Carnudas, doces, com um tom rosado que prometia o melhor dos sucos. Maria era uma figura pequena, curvada pelos anos de trabalho na terra. Sua pele era um mapa de rugas.
sulcos profundos ao redor dos olhos e da boca, testemunhas de incontáveis sorrisos e lágrimas. Seus cabelos, outrora negros como a noite, eram agora uma coroa de prata, quase sempre presos num coque firme na nuca, mas eram suas mãos que contavam a história mais eloquente, calos grossos, unhas curtas e permanentemente manchadas pela terra, dedos ágeis que sabiam o toque exato para colher uma fruta no ponto, para amassar o pão, para tecer o crochê que enfeitava sua casa. Sua rotina era regida pelo sol. Acordava antes dos galos, tomava seu café forte e sem açúcar e ia para o quintal. Conversava com as plantas, removia as ervas daninhas, regava o que precisava de água. A produção de sucos era um ritual. As frutas eram colhidas, lavadas em água de poço, processadas numa antiga máquina manual. O suco de uva, em particular, era sua obra-prima. Ela o preparava sem conservantes, pasteurizando as garrafas em grandes panelas sobre o fogão a lenha. O resultado era um néctar puro, famoso na feira de sábado, onde ela vendia sua produção para complementar a parca aposentadoria. As pessoas não compravam apenas suco. Compravam um pedaço da dedicação de Dona Maria. Apesar da solidão, ela não era uma mulher triste. Encontrava companhia no canto dos pássaros, no zumbido das abelhas e nas visitas esporádicas de vizinhos, que sempre saíam de sua casa com um conselho sábio ou uma fruta de presente. Ela era a memória viva daquele lugar, uma matriarca sem alarde, cuja força residia na simplicidade e na conexão com a terra que a sustentava. Joaquim era o oposto da mãe. O filho mais velho, o único que restara por perto depois que sua irmã se mudou para a capital, carregava nos ombros o peso do descontentamento. Ele havia tentado a vida na cidade grande e fracassado. Voltou para a cidadezinha com um orgulho ferido e uma inveja corrosiva daqueles que, em sua visão, tinham mais sorte. Casado, com 2 filhos e um emprego medíocre como estoquista num supermercado, ele se sentia preso, um leão numa jaula pequena demais. Sua aparência refletia sua frustração. Enquanto a mãe era terra e natureza, Joaquim era asfalto e desilusão. Usava roupas que tentavam parecer mais caras do que eram, o cabelo sempre penteado com gel, numa tentativa vã de esconder os primeiros fios brancos e a calvície iminente. Visitava a mãe com uma frequência calculada, geralmente quando precisava de algo. Naquela terça-feira, ele chegou sem avisar. O carro velho parou em frente à casa de taipa, levantando poeira. Ele desceu batendo a porta, a expressão azeda. "Bença, mãe." "Deus te abençoe, meu filho." "Que surpresa!" disse Maria, secando as mãos no avental. "Entra, aceita um café." "Não, não, estou com pressa," ele disse já entrando na cozinha. "As coisas estão apertadas de novo. O aluguel venceu, a escola dos meninos. Eu pensei se a senhora não podia me adiantar um dinheiro." Maria suspirou. Não era um suspiro de irritação, mas de cansaço. Era a mesma conversa de sempre. "Joaquim, você sabe que eu não tenho dinheiro sobrando. O que eu ganho na feira mal dá para os meus remédios e para a conta de luz." O rosto de Joaquim se fechou. Sempre a mesma história. A senhora vive nessa casinha caindo aos pedaços com esse dinheirinho da feira. Se vendesse esse terreno, podia viver como uma rainha. Dava para mim e para Lúcia um bom começo em outro lugar. Esta casa é a minha vida, Joaquim. Este chão guarda as minhas memórias. Não está à venda. Ela respondeu, a voz mansa, mas firme. Ele bufou andando pela cozinha, os olhos cobiçosos pousados em tudo. Ele via pobreza. Ela via lar. Ele via um ativo a ser liquidado. Ela via um santuário. A recusa da mãe alimentou a brasa do ressentimento que ele carregava no peito. Foi naquele dia, ao ver as garrafas de suco de uva recém-prontas, alinhadas e brilhando, que uma semente escura e perigosa começou a germinar em sua mente. Se a mãe não podia ajudá-lo por bem, talvez houvesse outro jeito. Um jeito de acelerar as coisas. Um jeito de herdar não apenas o terreno, mas a paz de espírito que ele achava que o dinheiro traria. Uma semana depois, Joaquim apareceu novamente. Desta vez, seu humor era outro. Ele trazia um sorriso forçado nos lábios e um pequeno pão doce da padaria. "Paz, mãe," ele disse, beijando-lhe a testa. O gesto, tão raro, deixou Maria em alerta. "Paz, meu filho. A que devo a honra? Vim fazer as pazes. Fui grosso outro dia. Me desculpe," ele disse. "Eu estava estressado."
Vim ajudar a senhora no que precisar. Vi que está na época de fazer mais suco. Maria, cujo coração de mãe era propenso a perdoar, sentiu uma onda de alívio. Talvez ele tivesse refletido. Ela aceitou a ajuda. Juntos, eles colheram as uvas. Joaquim se ofereceu para lavar as garrafas e ajudar a envasar o líquido precioso. Ele parecia genuinamente prestativo, movendo-se com uma eficiência que a surpreendeu. No fim da tarde, exausta, Maria sentou-se para descansar. Joaquim serviu-lhe um copo do suco que acabaram de fazer. A senhora merece, mãe. O primeiro gole da safra. Ela bebeu com gratidão. O suco estava delicioso, como sempre. Mas cerca de 1 hora depois, uma estranha sensação a dominou. Uma tontura leve, acompanhada de uma náusea sutil. Seu estômago revirou. Ela atribuiu ao cansaço, ao calor intenso daquele dia. Deitou-se mais cedo, sentindo o corpo pesado, a mente um pouco turva. No dia seguinte, a sensação havia passado, mas a lembrança permaneceu. Havia algo diferente. Um retrogosto quase imperceptível, metálico e amargo, que ela só notou depois do segundo gole. Ela olhou para as garrafas que Joaquim ajudara a selar. Pareciam perfeitas. Sacudiu a cabeça, repreendendo-se pela desconfiança. Era seu filho, seu Joaquim. Ele jamais faria algo para lhe magoar. A dúvida, porém, uma vez plantada, é como uma erva daninha, difícil de arrancar. Ela guardou aquela sensação no fundo da mente, um pequeno alarme silencioso, esperando para ver se tocaria novamente. Passaram-se 2 semanas de calma. Maria vendeu parte do lote de sucos na feira, e ninguém reclamou de nada. Sua vida voltou à rotina tranquila, e a desconfiança sobre o filho começou a se dissipar, sendo substituída pela culpa por ter pensado mal dele. Então, num sábado à tarde, Joaquim voltou. Novamente, com o pretexto de ajudar. Ele trouxe umas ferramentas e se ofereceu para consertar a cerca do galinheiro. Maria ficou feliz com a iniciativa. Enquanto ele trabalhava lá fora, ela decidiu preparar o almoço. Deixou a cozinha por alguns minutos para buscar lenha no depósito. Ao voltar, encontrou Joaquim parado perto do fogão, onde uma nova leva de suco de uva esfriava. Já terminei a cerca, mãe. Ficou firme, ele disse, sorrindo. Mas o sorriso não alcançou seus olhos. Havia uma pressa em seu gesto, uma ansiedade contida. Que bom, meu filho. Fique para o almoço. Durante a refeição, ele parecia distraído, olhando constantemente para as garrafas de suco. Mais tarde, antes de ir embora, ele insistiu que a mãe tomasse um copo para se refrescar. A senhora trabalhou muito hoje. Para agradá-lo, ela aceitou. E novamente, a mesma sensação. Desta vez, mais forte. A tontura veio mais rápido. A náusea mais intensa. Um suor frio brotou em sua testa e suas pernas fraquejaram. Ela teve que se sentar, a cabeça girando. Joaquim a observava do canto do olho, uma expressão indecifrável no rosto. A senhora está bem, mãe? Ele perguntou, a preocupação em sua voz soando oca, ensaiada. É o calor, meu filho. A idade, ela murmurou, mas em sua mente, os alarmes estavam soando alto e claro. Quando ele finalmente foi embora, Maria, ainda se sentindo fraca, caminhou lentamente até as garrafas de suco. Ela as examinou uma por uma. Foi então que notou algo que passara despercebido antes. A rolha de uma das garrafas, a que estava mais à frente, não estava cravada com a mesma profundidade que as outras. Parecia ter sido removida e colocada de volta. Seus dedos tremeram ao tocá-la. A coincidência era grande demais. As 2 vezes em que se sentira mal foram logo após Joaquim ajudá-la com o suco. 2 vezes ele insistira para que ela bebesse. A verdade, terrível e monstruosa, começou a tomar forma em sua mente. Não era o calor, não era a idade, era seu filho. Seu próprio filho estava tentando fazer-lhe mal, usando a coisa que ela mais se orgulhava de criar. A dor daquela suspeita foi mais aguda do que qualquer tontura. Foi uma punhalada no coração. A dor da suspeita deu lugar a uma determinação gelada. Maria das Dores não era uma mulher de confrontos diretos, mas também não era tola. Precisava de provas. A palavra dele contra a dela não significaria nada. E a vergonha de uma acusação pública sem fundamentos a aterrorizava. Ela precisava saber, sem sombra de dúvida.
Na semana seguinte, ela planejou seu movimento com a mesma paciência com que cuidava de suas plantas. Anunciou a uma vizinha, em voz alta o suficiente para que a fofoca corresse pela cidadezinha, que faria sua maior produção de suco de uva do ano no próximo sábado, para uma encomenda especial de uma festa. A isca estava lançada. Na sexta-feira à noite, ela fez todo o ritual. Colheu as uvas, processou-as e encheu as garrafas. Mas o que ela envasou foi apenas o suco puro, inofensivo. Ela selou todas as garrafas com seu método habitual e as deixou alinhadas na bancada da cozinha, como sempre. Guardou para si, escondido no fundo do armário, um lote antigo e seguro. Na manhã de sábado, ela se levantou antes do sol. Em vez de ir para o quintal, ela se escondeu no pequeno quarto de ferramentas, cuja janela empoeirada lhe dava uma visão perfeita da porta dos fundos de sua cozinha, e esperou. O tempo se arrastou. O sol subiu, esquentando o ar. Por um momento, ela se sentiu ridícula, uma velha senhora espiando a própria casa, desconfiando do próprio sangue. Então, ela o viu. O carro de Joaquim parou na estrada, um pouco afastado da casa, não em frente como de costume. Ele desceu, olhou para os lados e caminhou sorrateiramente em direção aos fundos. Não bateu. Forçou a velha porta de madeira que rangeu em protesto e entrou. O coração de Maria batia forte contra as costelas. De sua posição, ela não podia ver o que ele fazia dentro da cozinha, mas podia ouvir os sons abafados, o tilintar de vidro, o barulho de uma rolha sendo removida com cuidado. Durou menos de 1 minuto. Joaquim saiu tão silenciosamente quanto entrou, o rosto tenso, olhando para trás uma última vez antes de desaparecer. Maria esperou mais 10 minutos, as pernas tremendo. Quando finalmente entrou na cozinha, o ar parecia o mesmo. As garrafas estavam no mesmo lugar, mas ela sabia. Seus olhos experientes percorreram a fileira de garrafas e pararam em uma, a terceira da esquerda. A rolha estava 1 milímetro mais alta que as outras. Um detalhe ínfimo, invisível para qualquer um, menos para ela. Com o coração em pedaços, ela se aproximou. Ao lado da bancada, no chão de cimento, quase invisível na poeira, estava um minúsculo pedaço de papel laminado, do tipo que embala comprimidos. Vazio. A prova final. A confirmação. Naquele instante, todo o amor materno que sentia por Joaquim se transformou em uma dor gelada e profunda. Não havia mais dúvida, apenas a certeza de uma traição inimaginável. Ele não queria apenas o terreno, ele queria que ela desaparecesse, silenciosamente. O resto daquele sábado foi um borrão de dor. Maria não foi à feira. Ela se sentou em sua cadeira de balanço na varanda, a garrafa adulterada sobre a mesa à sua frente, um monumento à traição. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo pelas rugas de seu rosto e pingando em seu avental florido. Ela não chorava de medo. Chorava pelo menino que um dia segurara no colo, cujos joelhos ralados ela beijara para sarar. Chorava pelo jovem que prometera cuidar dela na velhice. Chorava pela perda de um filho que, embora ainda vivo, estava morto para ela naquele momento. Era um luto diferente de quando perdera o marido. Era o luto pela alma perdida de seu próprio fruto. Memórias vieram em ondas. Joaquim pequeno, correndo pelo pomar com os pés sujos de terra, o sorriso banguela mostrando a alegria pura de uma criança. Joaquim adolescente, ajudando-a a carregar as caixas para a feira, orgulhoso do trabalho da mãe. Onde aquele menino havia se perdido? Quando a ganância e o ressentimento o consumiram a ponto de ele ser capaz de um ato tão monstruoso, a primeira ideia que lhe ocorreu foi ir à polícia. Levar a garrafa, contar tudo. Mas a imagem a paralisou. Joaquim sendo algemado. O escândalo na cidade pequena. Seus netos, filhos dele, carregando para sempre a vergonha de um pai que tentou matar a própria avó. Ela não podia fazer isso com eles. E no fundo de seu coração ferido, uma parte dela ainda queria proteger o homem que seu filho se tornara, mesmo que fosse dele mesmo. Confrontá-lo diretamente também não parecia certo. Ele negaria, mentiria, talvez se tornasse agressivo. A violência física não era o estilo dele. Sua arma era a dissimulação, o veneno na garrafa de suco. Não, a justiça, para Maria, não poderia ser a da lei dos homens, nem a da vingança. Teria que ser uma justiça dela, uma lição, algo que o marcasse não no corpo,
mas na alma. Algo que o forçasse a se olhar no espelho e ver o monstro que se tornara, sem que ela precisasse gritar ou acusar. Ela secou as lágrimas. A dor deu lugar a uma clareza fria. A tristeza se transformou em força. Ela olhou para o parreiral no fundo do quintal, para a terra que sempre lhe dera respostas. E lentamente, um plano começou a se formar em sua mente. Um plano nascido da sabedoria da terra. Às vezes, para curar uma planta doente, é preciso podá-la até a raiz. O plano de Dona Maria não era complexo, mas exigia uma precisão cirúrgica e um controle emocional absoluto. Ela sabia que a maior fraqueza de Joaquim era sua ganância, e seu maior medo era a humilhação pública. Ela usaria ambos contra ele. A lição não seria sobre punição, mas sobre exposição. A verdade teria que vir à tona, mas nos termos dela. Ela passou o domingo inteiro pensando nos detalhes. A arma do crime, o suco de uva, seria também a arma da justiça, mas o conteúdo seria diferente. Não seria veneno. Seria algo que revelasse a verdade de uma forma inesquecível e inegável. Ela se lembrou de uma planta que sua avó usava, uma raiz conhecida na região por suas propriedades medicinais. Era um purgante natural potentíssimo, inofensivo se usado em doses mínimas, mas extremamente eficaz em doses maiores. Não causava dor, apenas uma urgência incontrolável e imediata. Era o ingrediente perfeito, mas não era o suficiente. Precisava de algo visual, algo que marcasse o momento. Então, ela se lembrou de outra tradição antiga. As mulheres da sua família usavam as sementes de uma flor azul vibrante, o anil da terra, para tingir tecidos. Esmagadas e misturadas a um líquido, as sementes liberavam um corante azul cobalto intenso, que manchava tudo o que tocava por dias: a boca, a língua, os dentes. Uma marca indelével de vergonha. O plano estava completo em sua mente. Ela criaria um suco da verdade, um brinde que ele não poderia recusar, especialmente se a isca fosse boa o suficiente. E a isca seria a única coisa pela qual ele era capaz de rastejar: a promessa de dinheiro fácil. Ela o faria beber sua própria traição, e a prova de seu caráter ficaria estampada em seu rosto para quem quisesse ver, mesmo que fosse apenas para ela. A humilhação seria sua prisão, a lembrança, sua sentença. Na segunda-feira, Maria agiu. Com a mesma naturalidade com que colhia suas uvas, ela foi até um canto esquecido de seu quintal, onde a planta com a raiz purgante crescia selvagem. Cavou com cuidado, retirou o que precisava e a replantou, agradecendo a terra pela ajuda. Depois, colheu as pequenas flores de anil, cujas sementes guardavam o azul da verdade. Na cozinha, o ritual foi uma inversão sombria de sua produção normal. Em vez de criar algo para nutrir, ela estava preparando um antídoto para a alma doente de seu filho. Ela moeu a raiz e as sementes num pilão de pedra, transformando-as num pó fino. Então, pegou uma de suas garrafas mais bonitas, de vidro transparente, e a encheu com o mais puro e doce suco de uva de seu estoque seguro. A cor era vibrante, convidativa. Com a ponta de uma faca, ela adicionou o pó à garrafa. O líquido escuro do suco disfarçou perfeitamente a mistura. Ela agitou suavemente. O suco especial estava pronto. Ela o colocou na geladeira, ao lado de uma jarra de água fresca. Tudo precisava parecer normal, cotidiano. O palco para seu ato final estava sendo montado com a descrição de uma aranha tecendo sua teia. Ela limpou a casa, colocou sua melhor toalha de crochê na mesa e esperou. A calma que sentia era assustadora. Não havia ódio, apenas o vazio de um propósito inevitável. Ela não estava se vingando. Estava realizando uma cirurgia dolorosa, mas necessária, na ferida aberta de sua família. Na terça-feira, no fim da tarde, Maria pegou o velho telefone de disco que ficava na sala e ligou para o filho. Sua mão estava firme. Sua voz, quando ele atendeu, era um prodígio de controle. "Joaquim, meu filho." "Oi, mãe. Aconteceu alguma coisa?" A voz dele era cautelosa, talvez esperando notícias de que ela passara mal. "Aconteceu sim, meu filho. Uma coisa boa. Muito boa," ela disse, injetando um tom de alegria e entusiasmo em sua voz. "Lembra que você sempre fala do terreno? Pois é, recebi uma proposta. Uma proposta muito boa de um pessoal de São Paulo que quer construir um condomínio." Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um som ofegante.
É sério, mãe? Quanto? Muito, meu filho. Mais do que a gente podia sonhar. Ela mentiu com a facilidade de quem conta uma verdade. Estou pensando seriamente em aceitar. E pensei em você, em como isso poderia mudar a sua vida. Queria comemorar. Queria que você fosse a primeira pessoa a saber. Venha jantar comigo amanhã. Temos que brindar ao nosso futuro. A ganância na voz de Joaquim era palpável. Claro, mãe. Claro. Amanhã eu estou aí sem falta. Que horas? Venha no fim da tarde, quando o sol estiver mais brando. Preparei um suco de uva especial para a gente brindar. Guarde para mim, mãe. Eu levo até um vinho, se a senhora quiser, ele disse, a excitação tornando-o descuidado. Não precisa, meu filho. O meu suco basta, ela respondeu, e um sorriso triste e fugaz tocou seus lábios. O meu suco tem tudo o que a gente precisa para esta celebração. Ela desligou o telefone. A isca fora mordida. A armadilha estava pronta. Faltava apenas a chegada da presa, cega pela própria cobiça. A tarde de quarta-feira chegou lentamente, arrastando-se sob um céu de um azul pálido e sem nuvens. O calor era intenso, daqueles que fazem o ar tremeluzir sobre a terra seca. Dentro da casa de taipa, porém, reinava uma frescura sombria e uma calma expectante. Dona Maria havia preparado tudo. A mesa na sala estava posta para 2. A toalha de crochê, branca como uma mortalha, contrastava com a madeira escura. Sobre ela, a garrafa do suco especial suava, gotas de condensação escorrendo por seu vidro límpido. Ao lado, 2 copos, brilhando sob a luz que entrava pela janela. O cenário era de uma simplicidade doméstica, mas carregava a solenidade de um tribunal. Maria vestira seu melhor vestido, um floral de tons discretos que usava apenas em missas de domingo. Penteou os cabelos prateados num coque impecável. Sentou-se em sua cadeira, de costas para a janela, de modo que seu rosto ficasse na penumbra, enquanto o de quem se sentasse à sua frente ficaria totalmente iluminado. Cada detalhe era um movimento calculado no tabuleiro de xadrez que ela montara. Quando ouviu o barulho do carro de Joaquim, seu coração não acelerou. Uma paz fria a envolveu. Era a calma que precede a tempestade, a quietude de quem sabe que fez tudo o que podia e agora apenas aguarda o desenrolar do inevitável. Ele entrou sem bater, um sorriso ansioso no rosto, os olhos brilhando de ganância. Mãe, cheguei! Que cheiro bom é esse? É só feijão no fogo, meu filho. Ela respondeu, a voz serena. Sente-se. Estava à sua espera. Ele se sentou, afoito, esfregando as mãos. Então essa história do terreno é verdade mesmo? Estamos ricos, mãe? Primeiro, o brinde, ela disse, ignorando a pergunta. Sua voz era suave, mas não admitia réplica. Ela pegou a garrafa, o líquido escuro girando dentro dela, e serviu os 2 copos. O dela, ela encheu apenas um pouco. O dele, ela encheu até a borda. E assim, a história retorna ao seu ponto de partida. A luz dourada, a tensão no ar, os 2 copos sobre a mesa. Mas agora, o peso de cada palavra, de cada olhar, é compreendido em sua totalidade. Eu fiz para você, meu filho, um suco especial, repetiu Dona Maria, e a frase, antes misteriosa, agora soava como uma sentença. Joaquim, cego pela promessa do dinheiro, não percebeu a mudança sutil no tom da mãe. Sua hesitação inicial não era por suspeita do conteúdo do copo, mas pela impaciência em discutir os detalhes da venda do terreno. Não precisa, mãe. Vamos direto ao que interessa. Interessa o respeito, Joaquim. Ela o cortou, a voz subindo um degrau na escala da firmeza. Um brinde. Pela família, pela saúde e pela confiança. Ela ergueu o copo. O desafio estava lançado. A ganância de Joaquim venceu qualquer resquício de bom senso. A venda do terreno era a solução para todos os seus problemas. Um brinde era um preço pequeno a pagar. Ele forçou um sorriso e pegou o copo. A família, então, ele disse, a voz um pouco trêmula. Beba, meu filho, ela ordenou, os olhos fixos nos dele. Beba tudo. Celebrações como esta merecem um copo cheio. Ele olhou para o líquido escuro. Por uma fração de segundo, uma memória do retrogosto metálico, da tontura, passou por sua mente. Mas ele a afastou. Era sua mãe. E havia dinheiro em jogo. Muito dinheiro. Ele levou o copo aos lábios. Um brinde à nossa família, ela disse. A voz um sussurro carregado de dor e justiça.
Joaquim virou o copo de uma só vez, bebendo o suco doce e gelado com avidez. O gosto era bom. Normal. Ele pousou o copo vazio na mesa com um baque surdo e sorriu aliviado. Pronto. Agora, me conte sobre a proposta. Dona Maria não respondeu. Apenas o observou. Seus olhos não piscavam. Ela esperava. O silêncio se estendeu por 5, 10, 15 segundos. E então, começou. A primeira mudança foi sutil. Joaquim sentiu uma súbita e estranha efervescência no estômago. Uma pressão crescente, urgente. Ele franziu a testa, desconfortável. Mãe, acho que esse suco não me... Ele não terminou a frase. A segunda mudança foi visual. Ele passou a língua nos lábios. Um gesto automático. E foi então que Maria viu. A ponta da língua dele estava azul. Um azul vívido. Chocante. O que foi? Ele perguntou, percebendo a expressão no rosto dela. Ele abriu a boca para falar de novo. E a visão foi completa. Sua língua inteira. O céu da boca. Até mesmo seus dentes. Estavam manchados de um azul cobalto profundo. A cor de um hematoma. A cor de um veneno de conto de fadas. O pânico tomou conta de seu rosto. Ele levou as mãos à boca, olhando para os dedos como se esperasse vê-los azuis também. E então, a terceira e mais avassaladora mudança aconteceu. A raiz purgante fez seu efeito. Uma cólica violenta e inadiável o dobrou de dor. Ele se levantou de um salto, o rosto contorcido numa máscara de pânico, vergonha e desespero físico. O banheiro? Onde? Ele gemeu, a voz abafada pelas mãos na boca. Este suco, disse Dona Maria, a voz baixa e cortante, atravessando a névoa de pânico dele, carrega uma verdade, meu filho. A sua verdade. Ele parou, paralisado, a urgência física lutando contra o choque daquelas palavras. Não há proposta nenhuma pelo terreno. Ela continuou. Cada palavra uma pedra. Não há dinheiro. A única coisa que há nesta sala é a sua traição. Eu sei o que você tentou fazer. Eu sei do pó que você colocou no meu suco. 2 vezes. O rosto de Joaquim se desfigurou. A cor sumiu de sua pele, deixando-o pálido sob a mancha azul em sua boca. Ele parecia um fantasma. Um palhaço trágico. A negação morreu em seus lábios antes de nascer. Como negar? Com a prova de sua vergonha pintada dentro de sua própria boca. Isso não é veneno, Joaquim. Ela disse, levantando-se. Ela parecia ter crescido. Sua pequena estatura agora imponente. É apenas uma lição. A mancha azul vai sair em alguns dias. A vergonha eu espero que nunca saia. A porta do banheiro é a segunda à esquerda. Depois, a porta da rua é a serventia da casa. Sem mais palavras, Joaquim correu, humilhado, derrotado, quebrado de uma forma que veneno nenhum conseguiria. O som da porta do banheiro batendo ecoou na casa silenciosa, seguido pelo som da descarga, um som de purgação que era, ao mesmo tempo, literal e metafórico. Quando Joaquim saiu do banheiro, minutos depois, ele era um homem diferente. A arrogância havia se esvaído, substituída por uma vergonha tão profunda que ele mal conseguia levantar os olhos do chão. Seu rosto estava molhado de suor e lágrimas. A boca azul era um estigma visível de sua falha moral. Ele parou na frente da mãe, que permanecia de pé, os braços cruzados, uma sentinela de sua própria dignidade. Ele abriu a boca para falar, mas apenas um soluço escapou. Não precisa dizer nada, disse Maria, a voz agora cansada, mas não menos firme. As palavras a partir de hoje não valem mais nada vindas de você, apenas as ações. Ela caminhou até um pequeno baú no canto da sala e retirou um envelope. Aqui tem um pouco de dinheiro, o suficiente para uma passagem de ônibus para bem longe daqui, e para você se manter por 1 semana, até arrumar um trabalho honesto. Ele olhou para o envelope, incrédulo. Você vai embora, ela continuou, como se ditasse os termos de um tratado de paz. Vai para um lugar onde ninguém te conhece, onde você terá que se reconstruir do zero. Você vai trabalhar, vai se tornar um homem de verdade, e de cada salário que receber, vai tirar uma parte e depositar na conta da paróquia. Não para mim, para os pobres, como uma penitência. E só quando você sentir, lá no fundo da sua alma, que se tornou alguém de quem eu não precisaria me envergonhar, só então você pode tentar voltar. Antes disso, para mim, você não existe mais. As condições eram duras, mas eram também um caminho.
Uma chance. Ela não o estava destruindo. Estava lhe dando a mais difícil das oportunidades, a de se redimir. Ele pegou o envelope, as mãos tremendo. Assentiu em silêncio, as lágrimas escorrendo livremente. Ele olhou para a mãe uma última vez, os olhos suplicando um perdão que ele sabia que não merecia. Ela apenas sustentou o olhar, uma muralha de dor e força. Joaquim se virou e caminhou em direção à porta. Não olhou para trás. O som de seus passos se afastando, seguido pelo barulho do motor do carro velho partindo, foi o ponto final mais triste e necessário daquela história. Maria ficou sozinha na sala, com os 2 copos na mesa. Um, quase intocado. O outro, vazio e testemunha de uma terrível verdade. Passaram-se 6 meses. A vida na pequena casa de taipa retomou seu ritmo antigo, governado pelo sol e pelas estações. O outono chegou, pintando as folhas das mangueiras de amarelo. O parreiral foi podado, descansando para a próxima safra. A ausência de Joaquim era um silêncio presente. Ninguém na cidade perguntou por ele. Talvez a esposa, Lúcia, tenha inventado uma história sobre uma oportunidade de emprego irrecusável em outro estado. Maria nunca tocou no assunto. A ferida em seu coração começou a cicatrizar, transformando-se numa marca que, embora sempre ali, já não doía ao toque. Num sábado de manhã, na feira, enquanto arrumava suas garrafas de suco na barraca, o padre da paróquia se aproximou. Bom dia, Dona Maria. Suas uvas estão cada vez melhores. Bom dia, padre. É a bênção de Deus. Ela respondeu com um sorriso. Falando em bênçãos, disse o padre, ajeitando os óculos. Temos recebido umas doações anônimas nos últimos meses. Depósitos mensais, sempre na mesma data. Não é muito, mas tem ajudado a comprar muitas cestas básicas. Queria só que a senhora soubesse que o bem, mesmo feito em segredo, floresce. Maria apenas sorriu. Um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Ela olhou para o céu azul, para o movimento das pessoas na feira, para suas mãos calejadas sobre a madeira da barraca. Ela havia perdido um filho, mas talvez, em algum lugar distante, um homem estivesse começando a nascer. A justiça que ela servira não tinha o gosto doce da vingança, mas o sabor complexo e duradouro da paz. Uma paz amarga, conquistada com dor, mas ainda assim, paz. A força de Dona Maria é um lembrete de que a verdadeira justiça, por vezes, não está na vingança, mas na sabedoria de plantar uma semente de mudança. Por mais doloroso que seja o solo, é a força silenciosa que reside no coração de tantas pessoas comuns, capazes de atos extraordinários. Se esta jornada de resiliência e astúcia tocou você, se a história de Maria das Dores ressoou em sua alma, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecê-la. Comente o que achou da lição que ela ensinou, e se ainda não faz parte de nossa comunidade, se inscreva no canal para mais histórias que revelam a extraordinária força do espírito humano. Sua participação é o que nos move. Até a próxima.